Olá, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço, seja bem-vindo ao nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Bom, eu tô aqui, eu fiz um vídeo há pouco de 25 minutos, cara, indignado com essa derrota do Esquadrão de Aço contra o Fluminense aí, né? E quando fui olhar o vídeo, o áudio não saiu. E eu espero que tenha mais sorte agora e vamos falar tudo de novo, não é? Bom, eu estou indignado com essa derrota, ainda não consegui processar essa derrota do Esquadrão de Aço. Não consegui, essa derrota contra o Fluminense foi muito dolorosa e assim, estou muito revoltado, cara, muito revoltado com esse tipo de coisa e o Bahia precisa parar com isso. Precisa parar com isso, cara. Não faz isso com o torcedor não, porque é demais. Não faz isso, não. O Bahia precisa parar com isso e se ligar. Eu fico me perguntando por que eu fico me perguntando por que cargas d'água esses jogadores do Bahia, eles conseguem ficar tão desligados assim em questão de minuto, de segundo. Não consigo entender, cara. Não consigo entender. Bahia aqui e ali faz um jogo bom, não é? Digamos assim, que ali faz um jogo razoável. Contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras, ficou ligado, né? E mereceu ganhar porque estava ligado, mas cometeu falhas também. Não houve apagão. Bom, por que o Bahia não consegue que esses jogadores fiquem ligados o tempo todo? Cadê o setor de psicologia desse clube, né? O que é que falta? O que é que falta? Eu sei que o elenco não é dessas coisas, né? O elenco foi uma falha muito grande, essa formação desse elenco, né? Tem alguns jogadores que são muito bons, né? Como o Cauli, por exemplo. Mas, assim, quando eu falo do conjunto da obra, esses jogadores precisam se ligar mais. Quando eu penso no Chaves, que está até melhorando um pouco, mas o Chaves, sabe, é uma coisa bizarra. O Cicinho, a falha do Cicinho, é uma falha de quem está começando num time amador. Não dá, sabe? É inadmissível esse negócio aí. Eu fico com as palavras do Daniel. Né? O Daniel que largou o doce e disse que é inadmissível, né? Essas falhas. O Daniel falou muito bem, né? Muito bem. Vamos então às notícias do nosso Esquadrão de Aço de hoje, né? Estou indignado com essa derrota, né? Ainda está doendo muito essa derrota, foi muito dolorosa, porque o time ganhando de 1-0, o Fluminense com um jogador a menos, os caras no segundo tempo começam, parece que entrar de maca em campo. Sinceramente, cara, sinceramente. Bom, vou começar por essa aqui. Meia cobra a atenção do elenco tricolor após apagão contra o Fluminense. O Daniel reclamou das constantes falhas do time do Bahia nessa temporada. Paiva lamenta a lesão de Danilo e avalia a atuação dos goleiros no Maracanã. O Paiva também ele diz na coletiva que tem dificuldade para explicar essa derrota do Bahia contra o Fluminense, né? Diz ter dificuldade para explicar essa derrota. E os números mostram problemas ofensivos do Bahia contra o Fluminense. Números mostram problemas ofensivos contra o Fluminense. Essas são as notícias que nós vamos tratar aqui. Mas antes, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço, ok? Vamos lá, as notícias. Vou começar por Daniel, que largou o doce aqui, como se diz, né? Meia cobra a atenção do elenco tricolor após apagão contra o Flu. A derrota de virada por 2-1 que o Bahia sofreu no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, foi marcada pelas grandes falhas do time treinado por Renato Paiva logo no começo do segundo tempo. Foram 2 gols sofridos em 6 minutos, mesmo com o esquadrão tendo um homem a mais em campo. O apagão tricolor foi decisivo para mais uma derrota no Brasileiro. No gol de empate do adversário, o lateral direito Cicinho rebateu mal a bola na defesa e o goleiro Matheus Claus não fez menção de defender a meta na disputa com o atacante Lelê. No segundo gol, o jogador Gabriel Pirani recebeu a bola limpa na grande área, sem marcação dos atletas, estutou no fundo das redes. Após o jogo, o meia-campista Daniel lamentou as falhas da equipe nos gols do Fluminense e cobrou mais atenção do time, considerando algo
Inadmissível. Um apagão que já não é o nosso primeiro no campeonato, não é o primeiro do ano. Já está na hora de acabar com isso, de parar com isso. Inadmissível que a gente fez hoje no começo do segundo tempo. Daniel tasca aí a falar, né? Mas agora já passou e mais 3 pontos perdidos para a gente vai ficar lamentando. Então acho que a gente tem que acordar de verdade para o campeonato, porque não dá para a gente fazer uma partida muito boa e no jogo seguinte dormir desse jeito, porque a Série A é fatal. Então vamos trabalhar novamente a semana toda para que contra o Grêmio a gente possa tentar recuperar esses 3 pontos. Agora o técnico Renato Paiva e seus comandados terão uma semana cheia de atividades para encarar o Grêmio em jogo válido pela 13ª rodada da Série A na Fonte Nova. Bahia que vai pegar o Grêmio 3 vezes, né? Essa pela 13ª rodada, depois também na Fonte Nova, primeiro jogo, Copa do Brasil, e depois lá dentro decidir a vaga para a semifinal contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ok? Bom, as palavras do Daniel dizem tudo aí, dizem tudo, acho que é isso mesmo, tá? Isso mesmo, é lamentável, sabe? Eu não consigo entender o que passa na cabeça desses jogadores que não conseguem ter pegada, não conseguem um coletivo, não conseguem se ligar no jogo, salvo algumas exceções, cara. Não consigo entender, depois de 6 meses, 6, 7 meses já de formação desse elenco, de treinamento com o Paiva, por mais que o elenco seja falho, fraco, mas é coisa inadmissível pensar numa derrota dessa, pensar numa atuação bizonha dessa do Bahia, num apagão desses, cara. Não dá para aceitar, porque se repete esse apagão, é uma coisa incrível. O Paiva lamenta a lesão de Danilo e avalia a atuação dos goleiros no Maracanã. Essa próxima notícia que nós vamos tratar, o Paiva explica a escolha por Danilo e lamenta a lesão do arqueiro, sem poder contar com o Marcos Felipe por questões contratuais. O técnico Renato Paiva se viu em dúvida sobre Danilo Fernandes e Matheus Claus para a partida contra o Fluminense. A escolha inicial foi pelo veterano do elenco que voltava de lesão e por infortúnio sofreu uma lesão muscular ainda no primeiro tempo. Em seu lugar entrou o Matheus Claus. Cara, o Matheus Claus é bizonho. É bizonho, principalmente pensar em Matheus Claus para a Série A é terrível. Após a partida, Paiva explicou a escolha por Danilo Fernandes e avaliou o desempenho dos 2 goleiros em campo, que segundo eles são ótimos goleiros. O Danilo Fernandes, sim. Não é? Danilo, uma pena, porque estava de fato a fazer um grande jogo. Eu tenho, além do Marcos, 2 grandes goleiros, Danilo e Claus. São 2 grandes profissionais. E o Thiago, que vai crescer conosco, que é um menino, foi uma escolha difícil, porque o Danilo vinha de parada e o Claus estava trabalhando sempre com a gente, mais rico e competitivo. Mas nós olhamos para o Danilo na base da experiência. Era um jogo que exigia experiência. E, de fato, nos primeiros 15 minutos, deram-nos razão. Foi uma pena. Estas lesões complicam sempre. O Claus entrou bem, mas também acabou por sofrer quase 2 gols a frio. Mas não foi por causa dele. Uma pena que tenha acontecido isso, ainda mais com o Danilo, que vinha de parada muito longa, com uma complicada lesão no joelho, acaba por bater uma bola e sentir uma fisgada na perna. Vamos aguardar. Na próxima partida contra o Grêmio, o Bahia vai contar com o Marcos Felipe ao gol. O jogo será no sábado, né? No próximo sábado. Bom, não tem mais nenhum o que dizer sobre o Claus, tá? Sobre essa situação. Eu não concordo com o Paiva dizer que o Claus é um ótimo goleiro. Muito bizonho, tá? Com todo respeito ao profissional, nada contra o Claus como ser humano, nada disso, né? Mas é muito, muito fraco. Olha só, na coletiva o Paiva diz também ter dificuldades para explicar a derrota do Bahia. Ficou sem palavras, né? Na coletiva o técnico tricolor falou sobre o apagão no Maracanã e comentou a falha individual de Cicinho.
Cara, que falha bizonha. Parecia um jogador de baba, de pelada, como a gente chama também, sabe? São coisas difíceis de explicar. Assim, o técnico Renato Paiva resumiu mais uma derrota do Bahia no Brasileiro, após o apagão tricolor no segundo tempo, que definiu o placar diante do Fluminense por 2-1 no Maracanã. Apesar do professor ter explicado aos jogadores sobre o que era para fazer na etapa final, com os ajustes no time, Paiva não soube explicar os 2 gols sofridos em 6 minutos pelo Bahia. São coisas difíceis de explicar. Aquilo que fizemos no intervalo foi corrigir posicionamentos, porque o Fluminense, mesmo com o jogador a menos, estava a nos causar algumas dificuldades por fora. Nós corrigimos o posicionamento, informamos os jogadores como tínhamos que defender. Eles tinham um jogador a menos no processo ofensivo e também para a transição ofensiva nossa. Depois aconteceu o que aconteceu. O erro individual do lateral direito Cicinho, no lance que deu origem ao primeiro gol do Fluminense, não passou despercebido pelo treinador tricolor, que comentou sobre a falha do atleta. Olha, erros individuais repetitivos, tá? Quando é um jogador, é outro, é sinal de muito problema nesse time, muito problema psicológico, de formação, de entrega, sabe? Muita, é coisa para se analisar. Não dá para dizer, não, foi erro individual, aí tudo bem. Uma vez errou no jogo contra o Goiás, o Vitor Hugo deixou passar a bola, abriu a barreira. Bom, aí no último jogo teve aquela falha bizonha do David Duarte, aquela falha bizonha que resultou no gol do Palmeiras. Bom, aí agora, teve vários outros. Aí agora essa falha bizonha do Cicinho. Cara, não dá para admitir esse tipo de coisa, não. Não dá, tem que estar ligado, não dá. Eu sei que errar é humano, sei disso, mas não dá. Sinceramente, cara, o Cicinho pega a bola, dá uma espingada na bola que, pá, sabe, parece que está se livrando de alguma coisa asquerosa, um negócio bizonho. Aí por cima vem um Klaus, né, frio, que tinha já entrado e tal, não sabe se usa as mãos, pés, não sei o quê. Outra falha bizonha, sabe? Sinceramente, é doído, tá? E aí diz, o segundo gol vem muito rápido, no momento que nossa equipe não estava em campo. A partir daí corrigimos o erro. Bom, não conseguiu nem sequer empatar. Por fim, Paiva falou sobre os constantes desfalques que o time tem sofrido nos últimos jogos, principalmente envolvendo problemas físicos. Com tantas ausências, o jeito é encontrar a solução dentro do próprio elenco. Rapaz, quando eu penso no Arthur Salles, cara, chega, dói, viu? Que jogador ruim, cara. Que jogador ruim. Sinceramente. Bom, quando o elenco não presta, tudo vira, sabe? Como diz a música. Bom, o que tentamos fazer é encontrar soluções. Botar até jogadores fora dos lugares por causa da lesão. Nunca verão aqui, nunca me verão me sentado queixando de não ter Biel, Jacaré. Tem um Kaique, Cicinho, tem um elenco, jogadores de qualidade. Escolher o melhor possível. Os que não estavam jogando estão melhorando, como Kaique. Às vezes o azar de um é sorte do outro. Finaliza. Bom, foi a 6ª derrota do Bahia em 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela, o esquadrão possui 12 pontos, permanecendo momentaneamente na 14ª posição. Torcer aí para o Goiás não vencer o Bragantino, né? No fechamento da rodada, o tricolor corre o risco de ser ultrapassado pelo Goiás, que abre a zona de rebaixamento com 11 pontos e visita o Bragantino. Bom, eis aí a questão. Bom, e por fim, olha só o que demonstra essa situação do Bahia. Números mostram problemas ofensivos do Bahia contra o Fluminense. Olha só, no segundo tempo, adversário em inferioridade numérica acertou mais chutes na direção do gol e virou o jogo. O Bahia perdeu para o Fluminense ao levar uma virada em poucos minutos do segundo tempo, quando tinha um jogador em campo.
No panorama geral da partida, a posse de bola teve um equilíbrio de 52% para o Bahia e 48% para o Fluminense, pelo fato de que cada tempo foi marcado por domínio de um dos lados nesse quesito. Já em termos de finalizações, o Fluminense chutou 17 vezes e acertou 10 na direção do gol. O Bahia, com 15 finalizações na partida, acertou o alvo em apenas 3 delas, né, e teve o gol. Além da virada sofrida nos minutos iniciais da segunda parte, o esquadrão esbarrou nos seus próprios problemas técnicos e táticos, sem conseguir marcar mais um gol para, pelo menos, evitar o tropeço. No segundo tempo, devido ao panorama da partida, o Bahia dominou a posse de bola, foram 72% do tempo com a bola no pé durante os 45 minutos finais. Contudo, toda essa posse só foi convertida em 2 chutes na direção do gol, apesar da equipe ter finalizado 11 vezes, sendo a maioria para fora. Por outro lado, o Fluminense, mesmo com 28% da posse de bola, conseguiu acertar 3 chutes na direção certa e anotou os gols de que precisava. Bom, esse é o cenário do nosso Esquadrão de Aço. Derrota doída, e é o seguinte, o Bahia precisa parar com isso. Esses jogadores precisam ficar ligados, esses jogadores têm culpa sim. Eu sei que ninguém entra para perder, que ninguém quer perder, ninguém quer falhar, mas olha, muito desligado. O Cicinho, sabe, o Cicinho que tem evoluído bastante, sabe, mas essa falha bizonha estava desligado. O Chaves, um dos gols aí, ou os 2 gols, foi falha também do Chaves também, na parte ofensiva. Tá? O Chaves está melhorando um pouco, mas muita falha. Ou seja, o Bahia com esses 6, 7 meses que está com o Paiva, não conseguiu encontrar um jogo, não conseguiu um padrão de jogo. E esses desfalques, com essas lesões, é outra coisa bizonha, tá? 10 jogadores, né? 10 jogadores aí de desfalques, é uma coisa bizonha dispensar. E esse elenco, que o Grupo City, realmente, o Cadu Santoro, sabe? O Cadu Santoro fez meleca, tá? Com essa formação desse elenco. Tudo bem, tem jogadores bons como o Cauli, por exemplo, né? O Biel, né? Mas uma formação de um elenco muito ruim. E essa janela que abre agora no início de julho, o Bahia tem condições de corrigir, espero que corrija sim, mas não vai ser uma coisa tão fácil, tá? Não vai ser uma coisa tão fácil. Olha só, faltam 26 jogos, né? São 38 rodadas, teve a 12ª, então faltam 26 rodadas. Mas não adianta pensar assim, agora falta ainda 26 rodadas, tem muito jogo ainda. Não, porque, por exemplo, já estamos perto de terminar o primeiro turno, próxima rodada já é a 13ª, tá? 13ª, ok? Então fica faltando para 19 aí, né? Somente 6. E aí depois das 6, meu amigo, aí é só ladeira abaixo. Ou seja, o Bahia, com esses 12 pontos, o Bahia precisa vencer, olha só, tem 12 jogos, né? 12 rodadas, 12 pontos. O Bahia precisa de, no mínimo, 45 pontos para não entrar, não cair para a Série B. Sabe quantos triunfos o Bahia precisa, meu amigo? Sabe quantos triunfos? Faça as contas aí, tá? 12 triunfos o Bahia precisa. Tá? Se for falar em triunfos. Se fizer 10 triunfos, são 30 pontos. Com 12 faz 42. Né? Bom, 11, pronto. 11 triunfos. Bahia precisa de 11 triunfos. Sabe quantos jogos faltam, meu amigo? 26 jogos. Entendeu? De 26 jogos, precisa de pelo menos 11 triunfos.
que não é tão fácil, pensando nesse time, nesse elenco, nessa situação, nesse treinador. Tá? Não é tão fácil, mas, claro, tem esperança. Né? É isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Ok? Não esqueça de compartilhar e de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esquadrão de Aço. E até o nosso próximo vídeo.